nossa série Cúpula Criminal começa nessa segunda temporada, fortalecendo assuntos sobre o judiciário, sistema prisional, polícias, Brasil, política, enfim, tudo aquilo que a televisão ainda não mostrou, nós vamos mostrar na série de hoje. E para começar essa segunda fase, vamos ultrapassar as barreiras da fronteira. Quero trazer para vocês, nessa segunda temporada, novidades, casos diferentes, estruturas diferentes, para que você conheça realmente o judiciário, tanto dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, nossas relações internacionais. E convidei o meu grande amigo, cônsul, doutor Sérgio, muito obrigado. Vice-decano também, trazendo pra gente um pouco do que é ser cônsul na Finlândia. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado, é um prazer, irmão. Obrigado. Doutor, comparação, né? Brasil-Finlândia. A Finlândia é o país mais feliz do mundo por 8 vezes consecutivas. O Brasil, já em comparação à Finlândia, nós temos uma desigualdade muito grande, um descontentamento muito grande, tanto com o judiciário, tanto com o poder público, tanto com a saúde, a alimentação. A Constituição sequer ali consegue cumprir os requisitos, né? Me explica por que a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo. Bom, Félix, eu diria o seguinte, Finlândia, como você mesmo disse, país mais feliz do mundo por 8 vezes consecutivas, né? Isso é resultado do World Happiness Report, que é um relatório feito pela ONU anualmente, né? Compara 146 países. E por que disso? Acho que para responder é importante a gente entender quais são os critérios do World Happiness Report. Então, basicamente são 8 critérios, e é uma pesquisa que é feita no mundo, né? 1. Confiança no governo, suas instituições, como você mencionou, né? Democracia, a renda do habitante, renda per capita, expectativa de vida, suporte social, liberdade de decisões, ou seja, falar o que você pensa, né? Generosidade na sociedade, né? E um aspecto extremamente importante, ausência de corrupção. Então, quando a gente pensa em índice de felicidade, não é que o povo seja alegre, festeiro, não é isso. É que o povo, vivendo na Finlândia, eles têm todas as condições para serem felizes. E por que disso? Quando a gente pensa nessas categorias de confiança no governo, nas instituições, liberdade de expressão, o Brasil tem muita liberdade de expressão, corrupção zero, sem querer comparar, o fato é a Finlândia, ao longo dos séculos, é considerada um país onde a corrupção é mínima, praticamente não existe. E uma coisa que foi dado muito valor na cultura finlandesa é a educação. E essa educação é uma educação gratuita, homogênea, ou seja, muito focada à resolução de problemas, que permite que todo cidadão finlandês tenha chances iguais de vencer na vida, de ser feliz. No fundo é de ser feliz, né? Chances de vencer na vida. E isso também acaba gerando também um outro efeito colateral. As empresas finlandesas têm muito sucesso também. E por que elas têm muito sucesso? Muitas delas são líderes globais em seus segmentos. Por quê? Porque uma educação de alta qualidade e voltada à resolução de problemas, com muito foco em matemática, em ciências exatas, gera resoluções a problemas. Ou seja, geram empresas muito competitivas. Um exemplo que eu podia dar é uma empresa de satélites, que foi uma startup há poucos anos atrás, uns 10 ou 15 anos atrás, hoje é líder global na sua categoria de satélite SAR. Ela tem a maior infraestrutura de satélites cobrindo o mundo nessa categoria. E ela, inclusive, atua no Brasil. Ela já monitora a Amazônia brasileira, em breve a Amazônia Azul também. Isso nasceu graças ao quê? A educação. Então, com isso, com instituições que você confia nas instituições, que é um dos critérios, né? Liberdade de expressão,
suporte social. Isso também é outra coisa. Na Finlândia não tem morador de rua, mas não é porque o país seja rico, porque todo país tem pessoas desajustadas, tomam droga e tal, só que a Finlândia não deixa a pessoa abandonada. Qualquer pessoa dependente de droga, de alcoolismo e tal, consegue ter um apartamento pago pelo governo e condições de reinserção na vida social. Então, isso tudo é suporte social, é solidariedade da sociedade, né? E eu posso entrar com muitos outros exemplos de confiança do cidadão, por exemplo. Finlândia tem o maior índice de confiança no cidadão. Se você fizer uma pesquisa, vai dar que um finlandês confia no outro finlandês. 85% vão dizer que sim. E já no Brasil, doutor... Não precisa de ir para o Brasil, não. Você pega na Europa. Na Europa o índice é abaixo de 30% em média. Que o senhor explicasse o significado de ser um cônsul honorário. Quais são os requisitos para essa função? Quais as responsabilidades que acompanham esse cargo? Conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho sendo cônsul da Finlândia aqui no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, primeiramente, um cônsul honorário é um pouco diferente de um cônsul de carreira. O cônsul honorário é uma pessoa que não necessariamente precisa de ter a cidadania daquele país que ele representa e nem tampouco do país onde ele vive. Mas ele representa naquele país onde ele mora um país estrangeiro. No meu caso, é a Finlândia. Então eu represento a Finlândia e tenho como jurisdição o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Obviamente, a função do cônsul, basicamente, é contribuir à missão da Embaixada da Finlândia no Brasil. Então, na medida do possível, eu tento fazer esse trabalho auxiliando a Embaixada a cumprir a sua missão. E nessa missão, obviamente, eu ajudo as relações bilaterais comerciais, contribuindo ao sucesso das empresas finlandesas aqui no Brasil. Também dou apoio ao cidadão finlandês no Rio de Janeiro e Espírito Santo. E também recebo delegações finlandesas no Rio de Janeiro e Espírito Santo, coordenado com a embaixada. E também, às vezes, organizo delegações para a Finlândia. Por exemplo, esse ano mesmo eu organizei uma delegação naval à Finlândia. Lá visitamos todo o ecossistema naval finlandês. E já que o senhor entrou nesse detalhe, doutor, a gente também sabe que questão de igualdade de gênero na Finlândia é um dos assuntos mais debatidos mundialmente hoje, né? Vocês têm um grau realmente de acolher, né, de respeitar a opinião, enfim. O que o senhor pode dizer pra gente em relação a isso? Porque nos dias de hoje é muito polêmico esse assunto, né? Pessoas que concordam, políticos que concordam e discordam, e sempre a gente fica aqui no meio do limbo, que a gente chama, né? Não sabendo bem qual é o certo, como agir. Como que isso acontece na Finlândia? Eu acho que o desenvolvimento da Finlândia foi tal que a Finlândia já foi um país pobre, né? Foi um país muito pobre. Então, ela, ao longo dos séculos, ela nunca pôde abrir mão do papel da mulher. A mulher sempre foi muito relevante, ela não podia ser descartada, colocada em escanteio. Não, a mulher sempre teve que contribuir. Então, hoje, quando a gente olha a igualdade de gêneros na Finlândia, você pode ver que basicamente tudo é meio a meio. Basicamente. No parlamento, na diplomacia, por exemplo, nas embaixadas do mundo, mais ou menos 50% são mulheres e 50% são homens. A última embaixadora que esteve no Brasil era uma mulher. Johanna Karampo era mulher. Agora temos um homem. Mas, enfim, quando a gente pensa, até empresas listadas em bolsa, eu acho que a Finlândia tem um índice mais alto do mundo. 30% dos CEOs, né, dos presidentes de empresas, são mulheres. Quando você pega nos deputados, é mais ou menos 50-50. Quando você pega delegações finlandesas que vão para o exterior, é mais ou menos 50-50. Agora, e tem até o seguinte, às vezes é importante ter um limite 60-40 para não ter 70% de mulheres. Poderia até ter mais. Mas por uma questão de bom senso, se tenta. Mas não tem cotas. Finlândia não tem cota. Isso tudo aconteceu naturalmente com o desenvolvimento do país. Que para a mulher ela ter aquele papel
relevante na sociedade, ela tem que trabalhar, né? Agora, e como é que ficam os filhos, né? Você pensa assim, mas... Por gentileza, explica Isso, pra não, nós. mas isso é um segredo interessante, porque na Finlândia os pais também contribuem muito com a educação dos filhos, né? Ou seja, naquele critério do World Happiness Report, fala de solidariedade da sociedade e tudo, eu acho que isso é um ponto relevante, porque o marido parece não, tenho certeza, tem uma pesquisa que mostra que os homens finlandeses passam mais tempo com seus filhos do que a média europeia. Por quê? Porque o homem também é ensinado a contribuir com as atividades domésticas em casa, ficar com filhos, passear com o filho no parque, e também os horários na Finlândia são interessantes. As pessoas trabalham com muita eficiência. Isso é uma coisa que eu acho que é um exemplo para qualquer país do mundo, para o Brasil. As pessoas começam a trabalhar cedo, 8 da manhã, 4 da tarde, 5 da tarde já estão em casa. Quer dizer, tem toda uma jornada para passar com os filhos, curtir a natureza. E outra coisa que também é muito importante na Finlândia é que qualquer lugar do país você está 10 minutos de uma área verde e recreativa. Qualquer lugar, no máximo 10 minutos. Então, quer dizer, os pais saem com os filhos, curtem os pais, as mães, e também na solidariedade da sociedade. Quando a mulher fica grávida, ela tem todo um apoio do Estado, de ficar 1 ano com a criança, recebendo pelo Estado, mano. Exatamente. Auxílio, E o auxílio de creche, de tudo. Quer dizer, isso é um apoio social. Isso que eu digo, que gera-se as condições necessárias para você poder ser feliz. Mas no Brasil nós não temos essa facilidade de poder sair, passear no parque, área verde, 10 minutos, área verde. Não, capaz. 2 horas de metrô. Hora de metrô, você chega no ônibus ali, um empurrando o outro, todo mundo em pé, o CCzão pra cima ali, aquela briga, encoxação. Não tem um serviço digno, realmente. Eu já peguei ônibus, eu ia em Belo Horizonte pra faculdade, 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar, era um inferno. Você sentava ali e você falava, meu Deus, você via, às vezes tinha uma senhora em pé, a pessoa fingia que não estava olhando assim. Então, no Brasil nós temos medo às vezes de ir para um certo lugar, depois de tal horário eu não saio para a rua, eu não estou aqui. Então, já cheguei a fazer um júri com colete à prova de bala. Olha a situação que nós chegamos. Então, o profissional mesmo, o advogado muitas vezes, ele é criminalizado. O advogado defende o cara que está sendo acusado de um crime. Então ele é criminoso. Isso é um absurdo. A gente defende o direito. Entendeu? Por isso que na Finlândia o interessante é que eles acreditam no poder do judiciário ali, acreditam nos agentes. Há uma confiança muito grande em todas as instituições. E existe um respaldo. Por que às vezes a gente estava comentando aqui nos bastidores? Há uma segurança jurídica. Né? Tem uma segurança jurídica. Nós temos uma decisão aqui que ela muda em cada lugar. Às vezes está na lei aqui, o juiz não dá, o desembargador não dá, mas aí o ministro dá. A mesma decisão. Então a gente precisa de perder tanto tempo, às vezes uma pessoa fica presa, errado, um remédio para você conseguir entrar com uma ação, você tem que entrar com a ação para você conseguir que o Estado pague o remédio para a pessoa não morrer. Então é a situação nossa, nós vivemos em constante desespero, porque tem aquele filme que o pessoal tem minutos de vida, né? Vai passando e tem uns segundos. Aqui, cada minuto é uma correria, a gente não sabe se vai estar aqui, se não vai. Não dá para confiar, infelizmente. Por isso que eu falo assim, o judiciário, a polícia militar, a polícia civil, eles têm a câmera corporal para filmar, mas não são todos que filmam. Por que agora exige? Estão exigindo, pedindo para que filme? Por quê? Infelizmente existem policiais bons, policiais ruins. Então a gente não tem uma unidade ali realmente de uma didática para que é dessa forma, vamos seguir assim, pronto. Por isso que prende e solta, porque muitas vezes prende errado. E aí o quê? O judiciário tem que soltar. Doutor, eu fiquei muito impressionado com a cultura da Finlândia, com a estrutura que eles têm e assim, muito, muito bonito o que o senhor faz aqui como cônsul. Obrigado por ter me recebido, pela confiança também. Um grande amigo agora, sabe? Que se precisar de mim também, estou sempre à disposição.
E é isso que eu falo. Esse programa é sem fronteiras, né, doutora? A gente acaba fazendo network, conhecendo pessoas, se conectando e trazendo para o pessoal o que todos esperam. Né? O verdadeiro, o que acontece, o que é realmente, quais as dificuldades e como que nós podemos solucionar. Porque hoje muita gente não entende que com a educação a gente consegue solucionar muita coisa. Gente, muito obrigada para vocês que acompanharam a gente aqui até agora. Sejam todos bem-vindos à segunda temporada da nossa série Cúpula Criminal, onde a gente traz todos os bastidores da justiça, política, judiciário, enfim, com os principais especialistas. Eu encontro vocês no próximo episódio. Eu sou Emanuele Martins. Está ao meu lado o Dr. Thiago Félix e agradecemos também a presença do cônsul honorário Sérgio Chamoni, ele que é o cônsul da Finlândia nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Seja sempre bem-vindo aqui no SBT, doutor. Muito obrigado. Aguardem que no próximo episódio, tiro, porrada e bomba. Aguardem. Olha!